Olá, sejam muito bem-vindos a essa quinta e última aula. Vamos falar dos legitimados, uma aula bem curtinha. Meu objetivo aqui é travar uma discussão que é muito presente, tem muita confusão com relação a ela, né, quando se refere aos legitimados e dos beneficiários individuais aí. Mas vamos lá, o nosso propósito, só lembrando, é ajudar vocês aí que são empresários, que são profissionais liberais, para que vocês consigam ajudar outras pessoas a regularizar seus imóveis através do trabalho de vocês, possam atuar nessa área e tal, enfim. A gente está à disposição de vocês aqui para ajudar, né, não só com esses cursos gratuitos, esses vídeos gratuitos que vão surgindo no canal, mas também quem quiser se aprofundar um pouco mais e quiser contratar aí uma mentoria comercial ou, né, enfim, até ser nosso franqueado de repente, né, quem sabe, a gente está à disposição de vocês, né, para que vocês conheçam as soluções que a gente pode, que a gente tem aqui à disposição que podem ajudar vocês, tá bom? Mas vamos lá, o que interessa é essa quinta aula do nosso curso REURB na prática. Vamos falar dos legitimados então aqui. Bom, primeiro, quem que pode requerer a REURB, né? São esses cinco incisos aqui. Primeiro, a União, Estado, Distrito Federal e municípios, diretamente ou indiretamente. Os beneficiários, ou seja, os moradores, os possuidores lá, nos beneficiários, individual ou coletivamente. Quando eu falo individual, é um grupo de pessoas, uma, duas ou três ou quatro pessoas, individualmente falando, né? Ou através de uma associação coletiva, né? De uma associação de bairro de moradores, em que aí sim aquele CNPJ que vai ser o titular da ação em favor de toda aquela coletividade, né? Os proprietários dos imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores, ou seja, aqueles que promoveram o loteamento irregular, promoveram as vendas irregulares por meio de recibo, enfim. A eles também é disponível esse instrumento, o que não isenta a culpa ou a responsabilidade ambiental, criminal, civil, administrativa pelos atos irregulares praticados, né? Mas eles podem pelo menos mitigar esse problema através da regularização pela REURB. A Defensoria Pública, em nome dos beneficiários aqui, né? Ou o próprio Ministério Público, né? Essa é a discussão mais atual que tem com relação à REURB. Existe REURB individual? E essa resposta é um pouco mais complexa porque existe muita confusão com relação a isso. Mas se fosse para pensar só tecnicamente e não no que essa pergunta significa, não existe REURB individual, né? REURB é um instrumento que tem natureza coletiva. Até porque a gente viu os requisitos lá, eu preciso de um núcleo urbano informal consolidado. Como é que eu vou dizer que existe um núcleo urbano informal consolidado de um imóvel só? Não existe, né? Então, núcleo urbano informal consolidado pressupõe alguns imóveis, uma quantidade de imóveis que formem esse núcleo. Não tem um número mínimo, não tem um tamanho mínimo de núcleo, mas algo que eu olhe com razoabilidade e veja, não, isso aqui é um núcleo, isso aqui tem uma formação aqui de vários imóveis, né? E eles já estão consolidados, já tem aqui a infraestrutura mínima essencial. Então, assim, eu não consigo falar de REURB individual nesse caso aqui. Agora, o REURB pode ser requerido individualmente? Pode, né? A gente viu agora, volto no slide aqui para quem quer. Os seus beneficiários, individual ou coletivamente, estão aptos a requerer a REURB. Então, se a lei estabeleceu que os beneficiários individual ou coletivamente podem requerer REURB, né, é porque existe alguma diferença aqui que a gente tem que tratar entre o requerimento da REURB, que o objetivo do possuidor individual é a sua titulação. Geralmente é isso. O titular do imóvel, o possuidor, ele quer a sua titulação. Agora, para isso, ele precisa pedir a regularização do núcleo todo, coletivamente falando. Então, daí a gente já tem que separar duas situações muito importantes. Primeiro, titulação é diferente de regularização. Titulação é diferente de regularização. E esse conceito é importante porque é justamente aí que está morando a confusão. Quando as pessoas dizem por aí, né, ou a gente vê profissionais falando, não cabe REURB individual não cabe, tem que ser coletivo e tal,
Geralmente elas estão dizendo que eu não posso titular individualmente. Elas estão querendo dizer que eu não posso fazer uma titulação individual. Eu preciso convencer, lembra do núcleo lá que a gente mostrou aqui? Eu precisaria convencer as demais pessoas do núcleo a dar entrada no procedimento junto comigo. Senão eu não consigo, não vai andar. O que é um erro. Né? Se eu estiver disposto a bancar o procedimento sozinho, beleza, problema é meu, custo é meu. Né, fazer a topografia do núcleo, eventualmente tiver que fazer obra, vou ter que bancar isso. Mas daí a dizer que a REURB necessariamente tem que ser protocolada por todos os envolvidos no núcleo é contrariar o que diz a lei. A lei diz que pode ser requerida individualmente. Individualmente, 1, 2, 3, 4, 5 famílias ou através de uma associação de forma coletiva, mas tem ali o legitimado beneficiário individual. Por quê? Porque a titulação ela é sempre individual. Não existe eu pedir titulação do meu vizinho. Eu peço a minha titulação. Eu peço para que seja emitido um título no meu nome. Como é que eu vou saber quem é o vizinho? E se ele não me der o documento dele? E se for um terreno baldio que eu não sei quem é o dono na frente? E aí não posso regularizar porque eu tenho que levantar os dados todos? Esse trabalho da prefeitura, do estado, do sei lá quem, do cartório, não meu. Eu, beneficiário individualmente, tenho que levantar o meu dado. E na hora de fazer a definição do núcleo, tudo bem, eu vou ter que dar, esse aqui é o perímetro de núcleo que eu quero regularizar. Ou seja, esse aqui é o perímetro do núcleo em que meu imóvel está inserido. Agora, exigir que eu tenha que qualificar os meus vizinhos, ou que eu tenha que requerer títulos, ou titular os meus vizinhos, aí acabou o procedimento, acabou a REURB. A REURB vai virar um instrumento que basicamente vai atender os interesses dos loteadores, de quem fez a regularidade. Né? Só para eles vai servir. Ou eu vou ter que fazer um trabalho de convencimento, achar esse cara para ele fazer a REURB. Não faz sentido. Então, volto a dizer, eu individualmente, eu indivíduo, peço a minha titulação, eu não vou qualificar meu vizinho, eu não vou qualificar o vizinho da frente, eu não vou qualificar ninguém mais, aí eu vou qualificar eu mesmo apenas. Eu e a minha esposa, no caso, né? Que somos titulares aqui daquele imóvel, os titulares no sentido da posse, né? do imóvel. E vou dizer, olha, meu imóvel está aqui e está aqui o núcleo em que ele está inserido. Está aqui o perímetro. E eu quero a regularização do perímetro todo. Regularização, ou seja, vai ser emitida uma CRF daquele perímetro todo. Então, vamos lá. A CRF, ela se refere ao perímetro todo. Mas a titulação se refere apenas ao meu imóvel. E isso é muito importante. Essa diferenciação é muito importante. O título administrativo, aliás, é um documento que é anexo da CRF. Pode ver ali, a CRF ela compõe a lista de ocupantes, ou seja, quem são os beneficiários que estão requerendo aquele REURB, e o título administrativo. Exigir que eu liste todos os ocupantes do núcleo, sendo que eu sou um beneficiário individualmente, é simplesmente esvaziar a possibilidade de fazer REURB no país. E o que eu quero é que, ao contrário, que todo mundo quer, ou que deveria querer pelo menos, eu não entendo alguma resistência que exista, sinceramente não entendo, num procedimento que todo mundo ganha, de querer dificultar a promoção da REURB. Eu entendo, isso, né, realmente faz sentido, eu entendo que não se deva incentivar que continue parcelando o solo irregularmente, eu entendo isso. Mas a partir do momento que a lei criou um marco legal, em 2016, e entendeu que o que estava ali para trás a gente vai flexibilizar, por que cargas d'água o ente municipal ou algumas pessoas dentro do município dificultarão o procedimento? Porque o município vai responder ele vai responder de todo jeito. Em ação civil pública, vai responder de todo jeito. A conivência com a coisa já aconteceu lá atrás. O município já não fiscalizou lá atrás, já cobrou IPTU lá atrás e deixou de promover ali a ação civil pública lá atrás. Já foi essa discussão. Né? Na melhor das hipóteses, a gente vai regularizar o que tá consolidado e o município, quem sabe assim, deixe de sofrer a ação civil pública do Ministério Público. Agora, se não fizer nada, aí sim é que o município vai sofrer as consequências, né? Além de lá atrás ter sido conivente, agora nos dias atuais está impedindo aqui ou dificultando a promoção da REURB.
Ou seja, é o pior dos mundos, né? Então, faço um apelo aí ao ente municipal, a quem trabalha com isso, a secretária de urbanismo aí do país inteiro. Não dificultem a REURB, não faz sentido para vocês. Ah, mas na REURB a gente responde pela estrutura. Tudo bem, e esse aí tem que ser olhado com mais cuidado, não estou dizendo que tem que dificultar, mas aí tem que criar orçamento, tem que criar... É um pouco mais difícil mesmo. Essa discussão é um pouco mais complicada, mas na REURB, dificultar a promoção da REURB ou criar empecilhos ou dizer que tem que ser feito todo mundo junto, uma coisa que é utópica... Não façam isso aí vai... É um tiro no pé. Alguns municípios não perceberam, né, o instrumento que a REURB é, um instrumento de cidadania, um instrumento de política pública do ponto de vista econômico, urbanístico, mas também aí para você que é prefeito, aí, ó, que é vereador, político também. É um instrumento político, né? O prefeito ou o vereador ou que se encabeçar e que resolver a situação urbanística dessas pessoas vai se eleger o resto da vida por que quiser. É um instrumento político. Pode ser usado politicamente, não tem nenhum problema nisso. Né? Não vejo nenhum mal nisso. Agora, aquele que impediu a REURB, aquele que começa a dificultar, isso aí vai entrar para a história do município aí como... a pessoa que não fez a coisa andar, que é a pessoa que barrou, porque daqui a pouco, se você é prefeito e na sua gestão o REURB não está andando, na gestão seguinte do próximo prefeito da oposição, quando em poder é assim, a democracia é isso, né, é alternância de poder, alguém vai fazer funcionar e ainda vai dizer, tá vendo? Eu faço funcionar, quem passou aí deixou o negócio e não fez nada. Eu fiz funcionar. Vai entrar para a história como, né, o gestor público que perdeu a oportunidade de fazer a coisa acontecer no seu município. E é só uma questão de vontade, não existe outra coisa. Os instrumentos estão aí, a flexibilização está aí, o município pode agir, pode flexibilizar as regras do parcelamento do solo, tem autorização legal para isso. E aí não faz, ou cria regras para dificultar, ou cria interpretações como essa, por exemplo, dizer, não, eu fui em alguns municípios aqui na minha região que chegaram a me dizer, não, precisa ter 50% mais um. Como é que o beneficiário individualmente vai, eu quero exercer meu direito de titulação, eu vou ter que convencer os meus vizinhos, aí tem 50 pessoas, tem que achar 25 que queiram, sendo que é um instrumento que custa dinheiro, tem que pagar topografia, tem que pagar taxa, tem que pagar um profissional para gerir o procedimento, não é barato. Depois tem que pagar titulação, tem que pagar taxa de cartório, edital de jornal. Como é que eu vou convencer as pessoas? Às vezes a pessoa não está no momento dela, não tem como, não tem condições financeiras, não tem tempo. Aí eu quero fazer o meu, preciso esperar pelos outros. Se isso for a interpretação de vocês, vocês estão acabando com o procedimento do município de vocês. Tem que ser sincero, desculpa a minha veemência, mas esse é um assunto que realmente... me causa estranheza até essa interpretação quando o instrumento veio para flexibilizar e no entendimento de que não existe outra saída, né, para situações consolidadas. Até existe, né? Vamos demolir tudo então, vamos demolir as casas todas e começar do zero? Vamos alojar essas pessoas aonde? Você, prefeito, aí, vai assumir essa bronca de desalojar as pessoas das suas casas e ir lá para refazer o loteamento? Quem vai bancar esse custo? O município vai bancar? Ah, mas o loteador vai bancar. Bom, isso aí, eu já vi ações civis públicas, a maioria delas, aliás, dura 10, 15 anos para achar todo mundo e depois que a sentença sai, não dá em nada porque o loteador não tem patrimônio, não tem como executar aquela sentença. Vamos esperar por isso, essa via. Então, você, gestor público aí, se puder ouvir o meu apelo, facilite a regularização fundiária. Facilite a titulação das pessoas. Não crie empecilhos. Isso é um instrumento de cidadania, de dignidade e político também. Então, fica aí meu apelo, né? Vamos lembrar, titulação é diferente de regularização. Titulação se refere ao indivíduo, regularização ao núcleo todo. Ok? Então, primeiro aqui o núcleo ele é regularizado para depois os ocupantes serem titulados. Essa foi a última aula aqui do nosso curso REURB na prática. Eu vou fazer mais 2 aulas bônus, tá, para vocês. 2 aulas bônus. Uma próxima aula bônus vai se referir a algumas dicas de vendas para quem quer trabalhar com isso. Algumas dicas comerciais aí, né,
Para quem não acompanhou os primeiros vídeos ali, né, eu já trabalho com isso há 7 anos. A minha empresa já vendeu mais de 2,5 milhões de reais em regularização fundiária, já entregou uma centena de matrículas aqui na nossa região, em 2 municípios aqui da nossa região. Já tem uma unidade franqueada que iniciou em final de 2021. Né? Então nós temos expertise não apenas na parte técnica do REURB, de como fazer, como entregar, como regularizar, mas também nas questões comerciais, aí, dicas de prospecção, de fechamento, de apresentação. Nós temos todos esses treinamentos aí. Eu vou fazer uma aula grátis aqui, diga grátis já é o curso inteiro, mas uma aula bônus aqui, falando sobre essas dicas de vendas, tá? E uma segunda aula bônus eu vou fazer também sobre, com alguns modelos, com algumas questões mais práticas ainda, né, de regularização, falando sobre a petição, sobre procedimentos lá na prefeitura, como é que funciona, enfim. A gente vai daí falar realmente assim é prática, é petição, é documento, checklist de documento que precisa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí nessas 2 aulas bônus aí que vão surgir nas próximas semanas. Tá bom? Nosso curso então fica por aqui. Aguardem as próximas aulas bônus e obrigado pela atenção. E se puderem, se quiserem, se inscrevam no nosso canal, que vai ter muito conteúdo gratuito aqui e que com certeza vai ajudar vocês a trabalhar com REURB, quem quer trabalhar com isso, ou se só, enfim, estudante e gosta da matéria. Tenho certeza que as dicas que terão aqui no canal podem ajudar todo mundo, tá bom? Um abração.